E aí? Ô Caio, eu saí do templo, mas às vezes vem pensamentos de medo, culpa, como se eu tivesse abandonado a Deus. O que faço para vencer tantos pensamentos negativos e de medo? Às vezes sinto até muitas tonturas. Ele ficou condicionado. A igreja, né? aí ele, olha a frase final. A igreja me enlouqueceu. Como superar isso, cara? Para você, o templo e Deus eram uma coisa só. Ele saiu do templo, ele saiu de Deus. Para quase todo crente, o templo e Deus são a mesma coisa. A Bíblia e Deus são a mesma coisa. O culto e Deus são a mesma coisa. Para alguns grupos, inclusive, o pastor e Deus são a mesma coisa. Ah, sim, com certeza. Então, meu Deus, tendo sido condicionado assim e tendo saído do templo, é claro que você não tendo também saído do templo porque ele ficou cheio do Evangelho, saiu só porque descobriu que aquilo não era Deus, que aquilo ali é uma maçonaria religiosa, na maior parte das vezes, que o templo em si é uma casa de pedras, que a igreja é feita de gente, e que inclusive a igreja de gente que tem dentro dessa caixa de pedra está tão viciada, doente e corrompida que você já não conseguia nem conviver com eles, e descobriu muitas vezes até que o pastor era um salafrário. Aí por isso você diz, sair do templo, mas saiu do templo por não suportar mais. Porque você sabe que aquilo não é o que você imaginou que aquilo fosse. Mas a sua mente não foi trabalhada pelo Evangelho. Você não sabe ainda que Deus é Espírito, de fato. Saber para si. Saber assim, pacificadamente. Pacificadamente. Eu sou o templo. Ontem eu comecei a dizer isso para uma pessoa, francamente, já nem me lembro mais para quem que eu falei isso ontem. Mas eu comecei a falar para uma pessoa como ela era o templo, como a graça de Deus era sobre ela. Eu acho que foi na padaria, em algum lugar que eu fui, que alguém falou comigo. Sei. E esse assunto foi ventilado pela pessoa e eu saí dizendo, fui falando, eu vi os olhos marejarem-se, a pessoa foi ficando emocionada. Eu falei, você tem tudo. Aqui dentro de você tem tudo que você precisa. Não tem nada que você precise que já não esteja em você, ou que apenas e tão somente caiba em você. E parecia que eu tinha dito algo absolutamente novo e inusitado. Porque para a maioria das pessoas, a simplicidade do que eu estou dizendo aqui no Evangelho é praticamente incompreensível e ainda não foi experimentada, como é o seu caso. Aí você sai do lugar, mas não enche o templo, casa existencial que você é, da alegria do Evangelho, da convicção de Cristo, do amor de Deus, da inseparabilidade de você com Deus, de como você é o santuário do Espírito. Você estava acostumado a ler a Escritura lá só quando liam no púlpito e pregavam. Você não tem o hábito de abrir o Novo Testamento sozinho de carreirinha e ler, meditar, se alegrar, vir aqui, ouvir o que está sendo dito, tomar posse no Senhor e aplicar na sua vida e compartilhar com outros. Toda essa dimensão que é a dimensão real, a dimensão da vida, a dimensão da experiência existencial do Evangelho e com o Evangelho, não atingiram você. Então ficou só o vazio do templo, com as fantasmagorias de memória anterior, de culpa anterior, de associação e condicionamento de Deus com o templo, da Bíblia com o templo, do culto, de Deus com o culto, com o templo e com a Bíblia. Aí esses três elementos que fazem parte da decoração cultica e litúrgica da memória da sua vida foram supressos por razões que você não disse, eu só supus, mas você não ficou cheio do mais valente. É como uma casa varrida e ornamentada, que depois de um tempo vem os antigos habitantes e a perturbação que começa a crescer no coração é 7 vezes pior. Você tem que encher essa habitação que hoje está vazia
da presença de Jesus, o mais valente, que é para que essas fantasmagorias da religião não venham perturbar a sua alma. Agora, você não tem que sair do templo. Só quando o que o templo reúne é ruim. Quando o que se faz lá é ruim. Quando o que existe no lugar que você chama templo é uma coisa boa, é um grupo bom, um ajuntamento bom, com ensino bom da palavra, pelo amor de Deus, tanto faz. Se o nome do lugar é templo, se é jardim, se é coisa nenhuma, se é um encontro na praça. Tem que acabar também com esse preconceito contra templos. Templo faz mal quando é objeto de culto. Quando o culto é o culto. Quando o culto é a liturgia. Quando o culto é a frequência. Aí isso destrói a mente das pessoas. Mas quando lá se ensina o oposto, eu me reúno com as pessoas aqui num teatro. E não é porque é um teatro que é legal. Porque se tiver algum templo bom aqui em Brasília que me ofereça um lugar espaçoso, de fácil acesso para eu me reunir, eu vou lá e uso o templo. E ninguém vai se sentir acachapado, nem esmagado, nem religiosizado, nem escravizado, nem nada, porque a palavra é o que determina a realidade do que é. Então vamos parar também com a estupidez antitemplária, que eu vejo também alguns por aí. Eu não sofro de nada disso. Tem certos templos que são tão legais que eu gosto de pregar neles quando tem uma boa reunião. Porque o lugar é bom. Ah, gente, vamos parar de bobagem, que a vida vai ficando simples no Evangelho. Aí eu não estou falando mais porque no meu site e no canal no YouTube tem tudo. Se você escrever o que você me perguntou, tem lá 1 bilhão de respostas. Vem IVTV, o canal é você.